Olá, boa noite. O Noticiedade começa mostrando a apreensão de drogas na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Foram mais de 330 quilos. 5 pessoas foram detidas. Vamos ver. Neste caminhão vazio com placas de Guaíra, no Paraná, estavam mais de 186 quilos de cocaína. A maioria era pasta base. Toda a droga estava nos 4 pneus. Eu resolvi bater nos pneus. Então o pneu ele fez os pneus que estavam erguidos, ele fez um som diferente do pneu que estava no solo. Essa diferença entre o pneu erguido e o pneu que estava no solo fez com que motivou que a gente fosse até um borracheiro, e lá a gente desmontou os pneus e constatamos nos 4 pneus do caminhão essa quantidade de droga. Só neste ano, a Polícia Federal de Sorocaba, com o apoio de outros órgãos, apreendeu aproximadamente 1 tonelada só de cocaína. O delegado aponta 2 motivos. Um aumento no trabalho de polícia, que a polícia continua trabalhando, todos os órgãos da polícia, todos os órgãos repressores estão trabalhando de forma incessante, continuamente, e também vemos que é um aumento de droga, um aumento do consumo também. Também em Boituva, na madrugada de sábado, a apenas 10 quilômetros da apreensão, outros 3 caminhões andavam em comboio quando foram abordados. Dentre a carga, 150 quilos de cocaína em embalagens de fertilizantes agrícolas. Segundo a Polícia Federal, as 2 apreensões mostram que o crime organizado está usando outras estratégias para transportar o entorpecente. Vão para outras rodovias, Marechal Rondon, ou mesmo se desloca de um estado para outro estado, para daí virem para São Paulo, de toda forma tentar inibir a fiscalização. Em Jaaraçoiaba da Serra, a Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu um adolescente que estavam com mais de 2 quilos de pasta base de cocaína e R$200 mil em dinheiro. Os 2 homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. Eles foram encaminhados à cadeia de São Roque e o menor foi liberado ao Conselho Tutelar. E mais tráfico. Uma mulher e 3 homens foram presos em Iperó com mais de 200 porções de crack e cocaína, além de 2 pés de maconha. Já em Sorocaba, 2 adolescentes foram detidos com drogas e uma arma perto da Escola Estadual José Quevedo, no bairro Cajuru. Com eles estavam mais de 50 porções de cocaína e maconha. Na casa de um dos menores foram encontrados também mais de 2 quilos de maconha e material para embalar o entorpecente. Os 2 foram liberados aos pais. Um homem de 39 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da filha da namorada dele, de 16 anos. Segundo a polícia, a mãe da jovem chegou em casa no bairro Santa Maria e encontrou os 2 sem roupas na cama. A menor disse que estava dormindo e não se lembra do que aconteceu. Já o homem foi encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. Depois de 2 meses de investigações, a polícia de Sorocaba apresentou hoje homem suspeito de cometer roubos e aterrorizar vítimas, todas mulheres. Jefferson Fraga da Mota, de 32 anos, morava na Vila Jardine e atuava principalmente naquela região. Segundo o delegado, ele roubava os celulares das vítimas e usava um boné para dificultar a identificação, mas foi reconhecido por causa de uma tatuagem na perna. Através das oitivas das vítimas, as quais narraram pela sua sobrancelha e pela postura dos seus olhos, além da sua tatuagem que tinha na panturrilha do lado direito, que ajudou a polícia a identificar esse autor de crime contra as mulheres aqui em Sorocaba. Segundo vítimas que preferem não ser reconhecidas, ele agia de forma agressiva e, para não levantar suspeitas, as abraçava simulando ser um casal de namorados. Ele veio, me abordou, pediu o celular e mostrou a arma dele. E aí, a princípio, eu fiquei assustada, não entreguei o celular. Só que daí ele pedia, foi super grosso comigo, aí eu passei o celular. Estava no ponto de ônibus indo trabalhar, aí ele me sentou, abraçou e pediu para mim abrir minha bolsa. Ele me abordou com uma faca nas minhas costas, na minha cintura aqui, e eu entreguei o que eu tinha. O delegado ressalta a importância de registrar o boletim de ocorrência
para ajudar nas investigações. É muito importante o registro do boletim de ocorrência, pois através desses boletins é que a polícia vai poder fazer um mapeamento criminal e intensificar o seu policiamento, tanto investigativo como preventivo. Jefferson já tinha passagem por roubo, furto e falsificação de documento. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Guareí. O vinho é apreciado mundialmente, porém a época do ano traz um problema para quem produz as uvas que fazem a bebida. Normalmente, a fruta é colhida em dezembro, mas uma pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas, que fica em Jundiaí, permite que a uva para o vinho seja produzida o ano todo. Há 10 anos, o Centro de Frutas do IAC, que fica em Jundiaí, desenvolve a pesquisa. Depois de mais de 1000 cruzamentos, foi o 138 com a planta 22 que deu certo. O resultado, os parreirais carregados da uva pequena e bem escura, batizada de Máximo. Ele usou a Syrah, que é uma variedade francesa, de ótima qualidade de vinho, e cruzou com uma Seibel, bastante tolerante, bastante resistente às doenças. Entre os meses de janeiro e julho, quando está em repouso, a parreira da uva Niágara, também usada na produção de vinho, fica assim. Isso se a poda for feita em agosto e a colheita em dezembro, que se aplica a todos os tipos de uva. Por isso, a Máximo tem vantagem sobre as outras. Na uva de vinho, o que importa é a cor, principalmente para a uva tinta. E a cor do vinho vai estar na casca da uva. A polpa não tem coloração. Depois de um processo de 8 a 9 meses em tonéis, a Máximo está pronta para ser engarrafada, sozinha ou com outros tipos de uva. São Bordeaux, Courbina, Isabel e existe a Máximo IAC 138, que foi desenvolvida para o estado de São Paulo. Nesta adega que existe há 10 anos em Jundiaí, a elaboração do vinho é artesanal. A uva vem de uma fazenda em São Miguel Arcanjo. São mais de 140 hectares de parreiras. Quando chega aqui, o primeiro passo é a fermentação com a casca, que dura de 3 a 7 dias. Depois que a gente moe a uva, então você tem o bagaço dela, né, o engaço é separado, fica a baga, onde ela é arrebentada, vamos dizer assim, pela máquina, as sementes e o conteúdo do bago da uva ficam juntos, com a casca por 3 dias. Ao final desses 3 dias, automaticamente, a casca levantou. Então, você vai retirar aquele líquido, que é o vinho, que ele vai entrar no processo de fermentação, e o processo todo leva em torno de 8 a 9 meses. São 15 mil litros de vinho por ano. As 300 garrafas vendidas por mês chegam a 800 no frio e em épocas festivas. Mas, segundo a empresária, não há uma época melhor para consumir o vinho. O vinho pode ser tomado durante o ano todo sem problema nenhum. Os vinhos rosés, os brancos caem muito bem no verão, primavera. No inverno é bom, né? E uma taça por dia só, uma taça faz bem à saúde, principalmente ao coração. A Receita Federal libera a partir de hoje na rede bancária o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. Também serão liberados lotes de declarações dos últimos 5 anos que estavam na malha fina. Para saber se a sua declaração foi liberada, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o telefone 146. Vou repetir, 146. Já pensou em fazer churrasco com uma carne que o quilo custa mais de R$500? Parece absurdo, mas existe. O açougue fica em Sorocaba e o criadouro em Boituva. O repórter Nona Robertos mostra pra gente a carne bovina mais cara do mundo. Você pagaria mais de R$500 por 1 quilo de carne? De jeito nenhum. R$500? 1 quilo? Comprar um boi, pô. Mas tem gente que paga sim. É o preço da carne Wagyu, considerada uma das mais saborosas do mundo. O Daniel já provou. Apesar do alto custo, com certeza vale, não tenho a mínima sombra de dúvida. Deixa aí, de repente, um final de semana de ir pra balada e experimenta que vale muito a pena.
Esse açougue, que fica em Sorocaba há 3 anos, vende os cortes de Wagyu. Só um dos clientes gasta R$ 1.500 por semana nessa carne. De picanha, ele já levou R$ 30 mil de uma vez. E a freguesia não para de crescer. Esse último ano de 2013, a gente já está há 3 anos mexendo com o Wagyu, ele teve um aumento volumoso de venda, perto dos outros 2 anos. Uma das qualidades nessa carne nobre está aqui, os marmoreios. São essas gordurinhas que não aparecem, por exemplo, na picanha do gado Nelore, o mais comum no Brasil. O detalhe que dá mais sabor e faz as peças custarem até R$ 800. Mas calma, dá para provar por um preço mais barato. Se a pessoa se propõe a vir provar a carne de Wagyu, nós temos, por exemplo, a ponta de alcatra, o colchão mole, que na casa de R$ 22 o quilo, do mesmo Wagyu. Também chamada de Kobe, a raça surgiu no Japão e chegou ao Brasil em 1992. Em todo o Brasil, estima-se que existam só 3.500 cabeças do gado Wagyu. O rebanho de Nelore, por exemplo, é de 200 milhões de animais. Para entender melhor o segredo dessa carne, a gente visitou uma criação em Boituva. E o tratamento especial já começa quando o animal ainda é um bezerro. Aqui, nada de pasto. O alimento utilizado é esta ração especial, importada, vinda do Japão. O custo da criação é alto, mas o retorno financeiro também. Aproximadamente 100% do valor investido em cada cabeça. Até o abate, o gado vive em média 2 anos. Nesse período, o criador gasta cerca de R$ 6 mil para a alimentação e manejo do animal. Na venda para frigoríficos, o proprietário pode receber até R$ 12 mil por cabeça. O investimento é muito alto, o custo também é muito alto, agregado, né? E através do investimento desse, o retorno deles também ajuda. E se 1 quilo de Wagyu custa o mesmo que outro boi inteiro, o prazer de comer um bife desses não tem preço. É fantástico, é só provando para entender. Foi lançada oficialmente a Semana Missionária em Sorocaba. O evento antecede a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada entre os dias 23 até 28 de julho, no Rio de Janeiro, com a presença do Papa Francisco. Aproximadamente 300 jovens de Sorocaba e região participaram da cerimônia na paróquia São José Operário. Este foi o primeiro encontro oficial na cidade de jovens que vão participar da Jornada Mundial da Juventude. A programação durou a tarde toda, com muita oração e músicas de louvor. Semana Missionária acontece desde 1997 no mundo inteiro. É uma oportunidade de o país anfitrião se preparar para o grande evento que é a Jornada Mundial da Juventude. Segundo o padre, 600 jovens de 11 cidades, incluindo Sorocaba, vão para a jornada e devem participar da Semana Missionária. As paróquias, com seus grupos de jovens, farão reuniões, orações, irão visitar as pessoas carentes, mas o principal evento se dará no dia 20 de julho, que faltando 2 dias para a Jornada do Rio de Janeiro, vai ser no Parque das Águas, das 13 horas às 20 horas, quando os jovens das 11 cidades que compõem a Arquidiocese de Sorocaba estarão reunidos louvando, cantando e dançando, com essa alegria que é típica do jovem e contagia todo mundo. Que vem a paz também, né? O tempo continua instável nesta terça-feira. Veja agora como fica o tempo em algumas cidades da nossa região. Em Campo Limpo Paulista, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima não passa dos 25. Mesma previsão para Sorocaba. Itapetininga tem mínima de 14 graus. Em Piedade, as temperaturas ficam entre 13 e 23. Sorocaba confirmou mais 8 casos de dengue na última semana. Agora são 698 na cidade. Um vagão de um trem pegou fogo próximo ao quilômetro 168 da rodovia Marechal Rondon, em Jumirim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pessoas que estavam próximas ao local perceberam quando o fogo começou no vagão carregado com madeira e etanol. O incêndio foi controlado rapidamente e ninguém ficou ferido. As causas agora serão apuradas.
Neste fim de semana, Ibiúna foi sede do 11º Congresso da União Estadual dos Estudantes. O encontro homenageou os jovens presos na época da ditadura militar em um sítio da cidade. Vamos ver. As cenas são fortes e relembram imagens reais de tortura contra estudantes em 68, época de ditadura militar no país. A peça de teatro abriu a programação do 11º Congresso da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, em Ibiúna. A gente volta para se remeter à memória e reafirmar o nosso passaporte para o futuro. Então essa é a nossa grande condição nesse congresso. Durante o congresso, além das homenagens para estudantes presos na época, 2 processos de anistia foram julgados. Um ato de reparação coletiva a todos aqueles que participaram no Congresso de Ibiúna, homenageando a geração de 68, na presença dos jovens de hoje, de algum modo resgatando aqueles valores que fizeram com que eles lutassem em favor das liberdades públicas. Etelvino foi um dos estudantes presos. Ele teve o processo de anistia julgado neste fim de semana. Esta triste fase da história do Brasil não pode ser esquecida. Eu estou aqui para rememorar, junto com os jovens estudantes, no intuito de que se lute para que nunca mais aconteça o caos, o obscurantismo, a perseguição, a tortura, a morte que aconteceu na época. Outro estudante preso no sítio em Ibiúna foi o deputado federal José Genoino. Eu fiquei 5 anos preso de 72 a 77. Então voltar aqui em Ibiúna tem uma emoção muito forte, mas tem também o sentido do futuro, porque a geração de Ibiúna foi uma geração que mesmo derrotada não dobrou a cabeça e uma geração que sempre confiou num projeto de transformação do país. A escritora Marília Guimarães também foi presa na época. Hoje, a presidente da Comissão Internacional de Intelectuais e Artistas em Defesa da Humanidade afirma que a tortura nunca fez ela desistir de seus objetivos. Continuei lutando porque eu acho que a gente nunca mais vai parar de... Quem de fato é revolucionário não dá para não ser. Foi neste sítio em Ibiúna que mais de 700 estudantes foram presos por realizarem o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, no dia 12 de outubro de 1968. Na época, o movimento estudantil era considerado ilegal e encontros como o Congresso eram proibidos. Edélcio mora na propriedade desde 89. Ele conta que a família tentou preservar o espaço em respeito à história. A casa continua as estruturas todinho, foi feito somente o telhado, a varanda ao redor e por dentro foi feitos os cômodos, mas as paredes continuam todas iguais. Me sinto um pouco importante, porque quando eu comprei aqui, eu comprei justamente para preservar. E até então eu não sabia do acontecido aqui, fiquei sabendo a posterior. Um dos capítulos do período da ditadura no Brasil foi recontado neste sítio em uma novela do SBT, Amor e Revolução, exibida em 2011. Conhecer a história e participar dela. Então, assim, eu quero fazer parte disso. Eu me sinto, mesmo que eu não tenha feito parte dessa época, eu me sinto construindo a história, fazendo parte aqui desse 11º Congresso da UE, que está acontecendo em Ibiúna. Tá certo. O Noticidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. E amanhã cedinho, às 7 horas, confira o Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.